Oi, mais uma vez. Hoje, mais do que nunca, você deve ver isso também, as pessoas estão à caça da sua identidade. E correr atrás da sua identidade não é algo novo, nem algo anormal. Todos nós queremos, todos nós precisamos saber quem somos. Mas é muito real hoje ver as pessoas ali procurarem ser acolhidas em um determinado grupo, pela sua forma de pensar, de se vestir, de sentir as coisas. Às vezes você nem quer tanto, mas passa a acreditar que é aquilo só para poder ter uma pertença, pertencer a alguma coisa. Por isso eu digo que precisamos nos reconciliar com certas coisas, né? E, de forma muito específica, precisamos nos reconciliar com a masculinidade e a feminilidade, precisamos nos reconciliar com o nosso sexo. É legal, para a gente poder entender bem isso aqui que eu estou falando, nós olharmos para a nossa identidade nacional. Por exemplo, eu morei 10 anos na França, poderia ter passado ali o resto da minha vida, procurei viver como eles, até porque eu estava lá por eles como missionário, mas não tinha jeito, né? Eu me sabia brasileiro, me sentia brasileiro, eu não rejeitava a cultura, a identidade francesa, muito pelo contrário, eu amava e amo de verdade aquele povo, aprendi muita coisa com eles, mas não conseguia rejeitar o meu ser brasileiro, esse ser que eu recebi, do lugar de onde eu nasci, do povo brasileiro que me ensinou os seus costumes, me ensinou a ser brasileiro, sem mesmo que eu escolhesse ser brasileiro. E isso é muito importante se dizer, né? Porque é assim também que acontece com o nosso corpo, com o nosso sexo, foi algo que nos foi dado e eu recebi, e eu acolho. Então, assim como por ter nascido aqui no Brasil e por ter sido influenciado pelos padrões locais desde a minha infância, eu aprendi a ser brasileiro. Assim também eu aprendi a ser homem, né, de forma natural, porque recebi esse corpo, né, e o ser homem está inscrito no meu corpo, né, do fio de cabelo até o dedo dos pés, mas também pela influência que eu recebi, pelos padrões que eu recebi. Ao contrário do que se diz, isso não é algo a se rejeitar, a se desprezar. Com certeza o que eu digo para você aqui é o oposto do que você escuta aí pelas ideologias feministas, ideologia de gênero, que pregam uma rejeição total dos padrões, das normas, das diferenças corporais, né, da corporeidade, como se isso tudo fosse algo nocivo à pessoa humana. E, na verdade, não é. Mas antes de continuar, te agradeço, muito obrigado por se inscrever aqui, caso não esteja inscrito. É muito simples, só clicar no botão de inscrever-se. Vai ser muito rápido e você vai colaborar para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Obrigado também por sua curtida, tudo isso é muito importante. Se você estiver em outra plataforma, veja aí na tela como você pode curtir ou seguir essa página de alguma forma, talvez compartilhando esse conteúdo, ok? Muito obrigado e vamos para frente aqui. Por que eu escrevi na capa desse vídeo aqui se reconciliar com a masculinidade e a feminilidade? Talvez seja por isso que você tenha clicado aqui. Então, continuando naquela mesma lógica, eu sou brasileiro, amo ser brasileiro, mas também eu posso viver o contrário disso, né? Eu poderia rejeitar o meu ser brasileiro por tanta injustiça que eu vejo, por aquilo que eu tenha vivido, por conta de tudo que eu escuto. Eu posso viver de uma forma bem frustrada a minha identidade brasileira. Mas eu não posso arrancá-la de mim. O melhor seria realmente uma reconciliação com ela. Em relação à nossa sexualidade, nós também podemos, e talvez você pode estar vivendo isso, né? Podemos viver uma rejeição do ser homem, uma rejeição do ser mulher, da masculinidade ou da feminilidade, não somente da nossa própria masculinidade, da sua própria feminilidade, do seu ser homem, do seu ser mulher, mas você pode rejeitar ali, pode estar rejeitando de alguma forma, mesmo que inconscientemente, a masculinidade de forma geral. Mesmo você sendo uma mulher e acolhendo bem sua identidade feminina, se de alguma forma você rejeita a sexualidade recebida ou a sexualidade do outro, você precisa de uma verdadeira reconciliação. Isso não é algo novo, né? Antes de pecar, o primeiro homem, a primeira mulher, não tinham medo do olhar do outro sobre eles, por isso viviam nus, né? Essa primeira experiência da nudez original. Depois do pecado, eles precisaram do pudor, né? Não se sentiam mais acolhidos pelo olhar do outro, sobre os sinais da sua masculinidade, da sua feminilidade. Até de Deus eles se esconderam. Deus perguntou onde você estava. Ele respondeu, eu me escondi porque eu estava nu. Essa vergonha original, esse medo de se revelar, de revelar sua sexualidade ao outro, é uma consequência do pecado. Esse olhar falsificado sobre nossa própria sexualidade e a do outro pode ser curada, pode ser tocada pela reconciliação. Provavelmente você está assim porque você viveu experiências ruins, até mesmo traumáticas na sua história, porque você não teve talvez as referências de homem e mulher em momentos cruciais na sua infância ou na sua adolescência, ou também, eu aposto muito nisso, pela influência das ideologias, né, que batem forte hoje na construção de uma nova cultura, na nova ideia de quem é o homem. Esses discursos se minimiza ou se descarta totalmente ali o sexo recebido, as diferenças sexuais.
também se condena as normas sociais. Se diz muito que o homem e a mulher que conhecemos são construções sociais e por isso precisamos desconstruir e construir uma pessoa nova, conduzida somente pela sua própria liberdade individual, né? Como se tudo aquilo que foi construído, todo o entendimento do papel do homem e da mulher, todo o entendimento de completar, né, assim, um ao outro, fosse algo ruim, fosse algo imposto, e não como algo construído ao longo dos séculos, né, em contrastes muito comuns até nas diferentes culturas do norte ao sul desse planeta, de leste a oeste, desse mundo que conhecemos. Escutamos termos como uma sociedade patriarcal, masculinidade tóxica, o empoderamento da mulher, mais o que sei lá, sexo frágil, que a maternidade é uma coisa criada pelas normas do Ocidente, culturais, que não é algo inerente à mulher, que ela pode ser mudada, que a mulher pode viver sem isso, e muito mais. E por isso, e muito mais, vemos homens que não querem ser homens e mulheres que não querem ser mulheres. Sem falar dos padrões de beleza, das coisas que são um pouco impostas, das modas, das vestimentas de hoje em dia, que acabam com as diferenças, né, que tentam abolir as diferenças sexuais também. Pessoas cada vez mais sozinhas é o que nós vemos hoje, né, ali dos 30, a partir dos 30, dos 40 anos, uma cultura do individualismo, do não se apegar a ninguém, do não construir família, porque senão você, mulher, ficaria submissa ao homem ou aos seus filhos. Cada vez menos vemos as pessoas se relacionarem ali de forma real, íntegra, se doarem totalmente ao outro. Por isso, sim, precisamos nos reconciliar com o dom que recebemos da masculinidade e da feminilidade. Você sente essa necessidade em você, você sente essa necessidade no mundo? Precisamos aprender a nos identificar sem receios e complicações com o que recebemos e vemos todos os dias em nós desde pequenos. Por isso, para poder ficar um pouco mais dinâmico e pedagógico, aqui eu vou dividir o sexo em 3 categorias: o biológico, o psicológico e o social. O sexo biológico é aquele inscrito em nosso corpo, é aquele que forma as nossas formas, nossas diferenças próprias, que dá um ritmo à nossa vida, ali com suas regras próprias, e que é totalmente palpável, totalmente visível. Hoje se tenta negar isso. Teve até um cientista há pouco tempo que foi, de alguma forma ali, acho que foi até demitido, foi tirado dali no instituto onde ele trabalhava, porque ele afirmou isso, né, que os cromossomos formam o homem e formam a mulher, e isso foi absurdo, né? Não é mais assim, na verdade é algo individual, algo aqui na cabeça do sentimento da pessoa, a questão de sexo. Uma outra categoria é o sexo psicológico, que é a consciência que adquirimos do sexo biológico ao longo da nossa vida, né? Sobretudo ali na infância. Essa identificação, essa consciência acontece sim de forma natural, mas sem dúvida tem a participação dos adultos, né? Quando falamos, ensinamos, mas sobretudo quando as crianças, né, aprendem sobre elas mesmas ali, olhando para nós. E, gente, muita atenção, a dificuldade em ter essa consciência de se identificar com o sexo biológico pode ser identificada também como uma patologia tratável, chamada disforia de gênero, que não é muito dito hoje em dia, né? Antes de chamar esse pensamento da criança de transgênero, de alguma coisa, de podar os hormônios dessa criança, precisamos entendê-la de forma correta. Pode ser ali uma disforia de gênero, precisamos ajudar a criança a ter uma harmonia entre aquilo que ela sente e aquilo que ela tem, aquilo que ela é. O último termo que eu vou trazer aqui é o sexo social, aquela identificação que as pessoas, que os outros dão a nosso respeito. Eu tenho 2 filhos, eu me lembro bem que quando eu os acompanhei até uma sala ali após os partos, uma enfermeira perguntou para outra qual é a cor de pele da criança, qual é o peso dele, qual é o tamanho, qual é o sexo, é menino ou menina. Isso tudo só olhando para eles. Então, esse sexo social é aquilo que terceiros dão da gente só olhando mesmo. Essas 3 identificações que eu dei para vocês devem caminhar juntas, né? Isso forma a nossa sexualidade. Essas coisas não devem caminhar separadas. Eu me identifico com o meu sexo psicológico, né? Meu gênero, podemos dizer assim, não com o meu corpo. Não, a gente tem que harmonizar as coisas, precisamos identificar essas 3 realidades aí. Então, gente, eu digo isso tudo para vocês com 2 objetivos. O primeiro é que, se reconciliando com o seu ser homem, com o seu ser mulher, você assuma como missão de vida ajudar as crianças, seus filhos ou outros que estão ali começando a sua vida, a não confundir a sua sexualidade com centenas de opções que vemos aí, e não entrar em uma mudança hormonal quando, nessa fase, eles não têm condições de consentir totalmente, né? Mesmo sendo acompanhadas por profissionais, é um compromisso fundamental que vai mudar a vida delas para sempre. Então vamos nos comprometer em não maltratar essas pessoas no início da vida delas. E o segundo objetivo é que você entre em conformidade
com o que você é, né? E não lute contra você. Que você seja grato pela sua natureza masculina ou feminina, que você diga: obrigado, Senhor, por ter me criado homem, por ter me criado mulher, obrigado por ter me criado assim, dessa forma, mesmo tendo talvez uma tendência homossexual. Eu sei, eu não sou somente uma atração, existe todo o resto, tudo isso me mostra que eu sou um homem, que eu sou uma mulher. Já disse aqui e repito, você não é a sua orientação sexual, você não é a sua atração sexual. Você é tudo isso que você recebeu. Você é um homem ou você é uma mulher. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Eu te convido a conferir os outros conteúdos aqui do canal, que vão com certeza te ajudar bastante. Compartilhe com outras pessoas. Não deixe de se inscrever, de deixar a tua curtida aqui para ajudar esse conteúdo a chegar ainda mais longe. Deus te abençoe e até o próximo.